Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, obrigado a Deus por esse dia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, congregados pelo Teu Espírito, oferecendo a Ti mais um culto de louvor e adoração. Pedimos, Pai, que o Senhor mais uma vez use a Sua palavra e ministre ela ao nosso coração. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos da luz do Teu Evangelho, o quanto nós precisamos da revelação da Tua verdade para pautar a nossa vida. E nós te pedimos, ó Deus, ajude-nos agora, nesse momento, para entendermos, recebermos e praticarmos a Tua palavra. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Muito bem, parte de um texto aqui do capítulo 6, nós vamos usar como ponto de partida para a nossa reflexão de hoje. A igreja primitiva, no início, os irmãos da igreja primitiva pregavam o tempo todo a ressurreição de Jesus. Era a mensagem predominante. Eles pregavam o arrependimento, e eles deveriam se arrepender porque Jesus Cristo veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Então a espinha dorsal, sustentáculo da mensagem do Evangelho quando a igreja começou, era a ressurreição de Jesus. Quando você lê Atos, quando você lê as cartas, os depoimentos, você vê que eles eram presos e para não pregar essa mensagem, mas eles pregavam ainda mais. A ressurreição de Jesus ardia no coração de cada um deles, a esperança da ressurreição de cada um deles. A igreja agora, no seu tempo final, a mensagem que deveria estar ardendo no coração do povo de Deus é o arrebatamento. Porque a ressurreição de Jesus ficou claro para toda a humanidade que se Jesus veio morrer por nós e ele ressuscitou, então todos podem ter esperança na ressurreição. A vitória dele sobre a morte é uma mensagem para qualquer pessoa entender que ele pode ter vitória na vida dele sobre a morte também. Quando essa vitória será consumada? No dia do arrebatamento. E todas as mensagens, quando elas falam do tempo do fim, o assunto predominante é o arrebatamento da igreja. A Bíblia fala que a igreja que vai ser arrebatada, ela está sonhando com o arrebatamento. Ela está orando pelo arrebatamento. Ela está sabendo do arrebatamento. Ela sabe tudo sobre o arrebatamento e o arrebatamento faz parte do sonho dela. Ela está orando: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ela está desiludida com o mundo, está desiludida com a possibilidade humana de resolver o problema humano. A esperança dela está toda em Deus. Deus continua a sua obra depois da vinda de Jesus como Salvador, é a sua vinda para reinar. Mas antes dele vir para reinar, a humanidade experimentará o juízo de Deus. E antes do juízo, a igreja será arrebatada. Então eu queria convidar você para começar a pensar nessa reflexão como uma coisa que nós devemos entender
E se não estamos praticando, precisamos começar a praticar imediatamente. Eu não sei se você deseja o arrebatamento. Eu não sei se você sonha com o arrebatamento. Eu não sei se você se prepara para o arrebatamento. Eu não sei se o arrebatamento é a sua maior esperança. Mas deveria ser. Nós estamos estudando aqui o Apocalipse nas quarta-feira, e o que a gente está aprendendo incendeia o nosso coração para nos prepararmos para o arrebatamento. Eu sei que muitas vezes a gente fica desatento e é envolvido com as coisas do mundo e você começa a ter outros sonhos. Quando eu falo sonho aqui, não é o sonho daquilo que você sonhou, eu falo sonho no sentido de expectativa, aquilo ainda que você gostaria de realizar, que ainda não foi possível, que você gostaria de ver acontecendo no mundo, ou à sua volta, ou com você, ou com alguém. Todos nós temos sonhos, grandes, pequenos. Eu não sei se na lista desses sonhos está o arrebatamento da igreja, porque a igreja somos nós e fala do arrebatamento de cada um. Se não estiver, nós precisamos ter isso como um sonho. E a nossa oportunidade de fazer parte do arrebatamento, ela é grandiosa, ela é graciosa. Não é uma coisa assim difícil, que Deus complicou, que Deus deixou difícil e agora o arrebatamento. Não, isso é um engano da nossa mente, isso é um engano do mundo. Na verdade, o que era a ressurreição para a igreja primitiva era algo que brotava naturalmente, era alegria, era esperança, era a grande mensagem, era a vinda do Messias, o esperado há 4 milênios, o sonhado. Se ele não viesse, a humanidade não teria esperança, ela estava maldita. Aquilo brotava naturalmente, cheio de gozo, aquela vontade de viver a expectativa da ressurreição, baseada na ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição, nós temos a promessa da sua volta para buscar a sua igreja, principalmente composta de gentios, e posteriormente da sua volta para reinar sobre o mundo, aí basicamente com os judeus. Então, queridos, uma reflexão fácil da gente entender, mas importantíssima. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos o começo e o fim de tudo que Deus criou. Como é que tudo começa e como é que tudo acaba. Você já deve saber que Gênesis é a origem de tudo. Como é que tudo veio a existir? Deus fez, disse do quê, por quê e para quê. Está lá revelado. E no Apocalipse Deus está dizendo como é que tudo termina. Os salvos, os perdidos, o diabo, os enganados, os vencedores, os perdedores, a terra. Está revelado. Como é que tudo termina. Em qualquer tempo, durante esse tempo do Gênesis ao Apocalipse, onde está revelada a origem, Deus espera que cada um decida por si como será com ele. Deus não disse para ninguém, olha, você começou aqui, termina assim. Ele falou, não, vocês sabem a sua origem e a origem de tudo. E você sabe como é que tudo termina. Agora você decide como é que você termina. Você escolhe. Deus já decidiu nos salvar. Mas Ele também decidiu que a nossa salvação não é responsabilidade só dele. Existe a responsabilidade humana. Quando Ele não destinou o homem para a perdição logo de início e deu-lhe a promessa de um dia salvar, Ele já decidiu salvar qualquer pessoa que queira ser salvo. Agora compete a cada um. Você decide como é que vai ser o seu fim, eu decido como é que vai ser o meu, e cada um de nós decidimos. Quando nós falamos de vida natural, estou falando aqui de vida eterna. Quando nós falamos de vida natural, Deus já tinha dito para o homem, no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então isso daí não tem como mudar. Então a gente não decide quando a gente vai morrer e como a gente vai morrer. Se você decidir, isso é suicídio, você está matando a sua própria vida. Não é a gente que decide. Porque essa vida natural, Deus decidiu e o homem desobedeceu,
E, portanto, pode ver que isso a gente não decide. Mas agora, quanto à vida eterna, nós ainda temos a chance de decidir. Quanto à obediência, então, no período da desobediência de Adão, e nós somos descendentes de Adão, portanto, somos filhos da desobediência, na desobediência a gente não decide mais. Está feito. Mas agora tem a obediência de Cristo. E na obediência agora, nós decidimos. Se você quer permanecer na desobediência de Adão, portanto, você segue o destino de Adão, ou se você quer mudar. Então, ao longo da sua vida, enquanto você pode decidir por você, você tem como mudar o seu destino. Está nas tuas mãos. Vamos lembrar que Adão tombou com mais de 900 anos, mas ele morreu no dia em que ele comeu de um fruto que a sua desobediência lhe daria conhecimento do bem e do mal. Deus originalmente decidiu que o homem não deveria conhecer o mal. O mal já existia e Deus não queria que o homem conhecesse. Deus queria o homem inocente. O inimigo instigou o homem a ser consciente, ter consciência do bem e do mal. Deus falou, no dia que você for consciente, você vai morrer. E naquele dia ele morreu. Então a pessoa não morre no dia que ela respira pela última vez. Ela morre de fato, nós falamos aqui. Paulo falou, naquele dia, quando eu descobri que tinha mandamento e eu desobedeci o mandamento, eu morri. Depois, quando eu descobri que tinha mandamento e eu obedeci o mandamento, naquele dia eu vivi. Ao desobedecer, eu me tornei um filho de Adão. Agora os meus pecados já não é mais o de Adão, são os meus, e eu morri. Quando ele vai morrer, tombar, não faz a menor diferença. Na verdade, ele morreu quando Deus tinha dado uma palavra para ele, você não pode fazer isso, e ele fez. Rompeu com o Senhor da vida, portanto não tem vida. Viverá na morte. Agora, numa continuação dessa reflexão, nós vamos ver que a morte e a vida são dois destinos, de dois caminhos que começam com duas portas. E nós podemos escolher. Ao longo de todo o tempo da igreja, enquanto cada pessoa vai passando a sua vida, a igreja está aqui desde que Cristo a inaugurou até o dia em que ele a receberá no céu. Ele começou, ele é o fundador, foi para o Pai, deixou o Espírito Santo habitando na igreja, cuidando da igreja, e cada pessoa que vai passando pela sua vida ao longo da história da igreja, ele está decidindo. Ele está decidindo sobre a vida dele, como será? Eu sei que a maioria não quer nem decidir, eles decidiram seguir a multidão. Então, eles abriram mão da vida deles, viu que um monte de gente decidiu assim, vou com eles, e estão indo, e vai para a perdição. Então, a morte e a vida são dois destinos. É o final de dois caminhos, e esses dois caminhos iniciou com duas portas. Então, é a porta estreita, é a porta larga, é o caminho estreito, é o caminho espaçoso, e é a perdição e a salvação. São os dois destinos. Ao longo, antes de chegar no destino, qualquer pessoa pode mudar o destino. Pode mudar de caminho. Ele pode deixar uma porta e entrar pela outra. Ele só não vai poder mudar no destino. Quando chegar no final, aí não tem como voltar. O caminho já foi percorrido. Mas enquanto nós estamos vivendo, o nosso caminho está acontecendo, nós podemos mudar isso. Você pode rever, você pode repensar, você pode aprender, meditar. Alguma coisa nós podemos fazer, é responsabilidade nossa. Então são realidades, embora longe dos nossos olhos, mas são reais. Todo mundo que está vivendo a sua vida real, veja que há uma grande armadilha, principalmente no nosso tempo, de tirar você da vida real e te levar para a vida virtual, para a vida de faz de conta, da vida de mentira. Elas estão aí nas redes, nos filmes, nas novelas, nas programações, nos campeonatos. Se de Gênesis ao Apocalipse você tem o começo e o fim, em Daniel no Antigo Testamento e Apocalipse no Novo Testamento, você vai ver os detalhes dos bastidores
da vida. Gênesis é o começo, Apocalipse é o final. Agora, esses livros, Daniel e Apocalipse, abrem a cortina da vida e te revela os verdadeiros vencedores, os verdadeiros perdedores, o que de fato é real nesse mundo virtual, o que de fato é verdadeiro neste mundo enganoso, o que importa e o que não importa, o que merece consideração, atenção e sacrifício e o que não, estão revelados. Entenda, Gênesis ao Apocalipse. Agora, Daniel e Apocalipse. Então Daniel perguntou para Deus, Deus, o que é que está acontecendo com o teu povo? Era o povo judeu. E Deus respondeu para Daniel e falou, olha, está acontecendo isso. Vai acontecer isso. Você está sabendo, Daniel, escreve aí para que todo mundo fique sabendo também. O povo de Deus sabe das coisas. Só não sabe aqueles que não têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então tem gente que tem ouvido para a religião, tem gente que tem ouvido para a filosofia, tem gente que tem ouvido para a sociedade, tem gente que tem ouvido para coisas ruins. Mas quando é assunto de interesse eterno para a vida dele, ele não tem ouvido para isso. Uma coisa desastrosa na vida do ser humano quando ele não tem ouvido para as coisas que realmente importam. Então, queridos, nós vivemos uma vida real. A morte será real. A vida eterna não é uma ficção. Uma coisa que a gente fala para a pregação ficar bonita. É vida real. É realidade. São longe dos olhos. E a decisão que cada um toma sobre a vida dele é uma decisão real. Então tem muita gente confundindo a sua vida verdadeira com a vida de mentira. E ele mistura as duas. E quando você tem problemas de verdade. Os perdedores serão perdedores verdadeiros, não tem nada virtual. Não se trata de uma morte que, como é a morte do filme, na novela, ou num jogo, ou num game, onde amanhã ou daqui a pouco você recomeça. Não tem recomeço. Uma prova de como é a morte eterna é a morte física. Uma pessoa pode morrer com um projétil, uma explosão ou um acidente em 1 segundo, ou numa fração de segundo. Foi-se uma vida. E não se importa o quanto se propaga, se fale depois. Acabou. Acabou. Foi uma decisão errada, foi uma pessoa no lugar errado, foi uma ocorrência errada. Enfim, a vida pode ser tirada numa fração de segundos e ainda que isso fique como um clamor público durante anos, não importa, naquele exato momento não tem mais nada que se fazer. A vida se foi. E com ela se foi todas as esperanças perdidas. Tudo aquilo que foi prorrogado, acabou. A vida eterna também, da mesma forma, é uma decisão. E às vezes você decide uma coisa hoje, muda amanhã, muda depois, está no tempo das decisões. Você pode mudar de porta, você pode mudar de caminho, você pode mudar de pensamento, você pode mudar de ideia. Olha que interessante. Daniel e Apocalipse são revelados como será, o que será, para todos saberem e tomarem uma posição. Enquanto Gênesis e Apocalipse falam, olha, aqui é o começo e aqui é o fim, Daniel e Apocalipse diz o que, por quê e como. Deus mostra o fim antes do fim. Ele te revela como será o fim antes de você chegar no fim, para você saber antes. Tem algo mais gracioso do que isso? Você decidir pela fé, entregar a sua vida e aceitar o Salvador, porque você já sabe como é que tudo termina antes de tudo terminar. E Deus te falou do fim da vida, como ele será, e te dando oportunidade. Ó, você já sabe como é que tudo acaba, então você escolhe como é que você quer. Como é que vai ser para você? Eu decido por mim, você decide por você. Eu não apenas sei que tem um começo, eu conheço a origem, mas eu também conheço o fim. Agora, em Apocalipse, em Daniel, Deus dá detalhes dos acontecimentos, como eu sei detalhes daquilo que não aconteceu. Por exemplo, eu sei detalhes da história, porque a história é fatos.
E fatos não se discutem. E a Bíblia agora te revela o que vai acontecer, te dando detalhes, para você saber de antemão, para se posicionar. Não é simplesmente para alimentar o intelecto, a curiosidade. É para você, sabendo de antemão aquilo que Deus está fazendo, como é que tudo termina, nos mínimos detalhes, e você pode então decidir. Eu penso que é maravilhoso você saber que você pode escolher o fim antes do fim. Você pode escolher que fim você quer antes do fim chegar. Eu tenho detalhes, informações e revelações da parte de Deus de como é que todo mundo termina. E isso todo mundo me inclui. E Ele me revela os bastidores dos acontecimentos da vida para que eu decida, para que eu me posicione. É isso que é o livro de Apocalipse. São revelações de Deus, enviada por Jesus Cristo, que enviou o anjo, que falou com a João, que mandou escrever num livro e falou assim, olha, avisa os meus servos. Em qualquer tempo da história da igreja, quando eles ouvirem e lerem isso daqui, eles vão saber se posicionar, eles sabem o que vai acontecer. Então, queridos, é algo maravilhoso, porque você está sabendo pela fé, antes como será, e tem a oportunidade de decidir. E aí, para onde você quer ir, o que você quer fazer, qual é o seu sonho, qual é o seu destino, qual é a porta, qual é o caminho, onde você quer chegar. Agora Deus está falando com os da fé. Depois que passar o tempo, que chegar o arrebatamento, aí vai ter aqueles que vão decidir não mais pela fé, pelos olhos. Agora chegou a grande tribulação. Agora não precisa pregar a fé para ninguém mais. Eles já viram que Jesus já veio, que a igreja foi arrebatada, que o anticristo está reinando. E agora quem quiser ser salvo, ele vai ter que enfrentar o anticristo, a besta, o falso profeta. Ele vai ser perseguido, torturado e morto, e ele não faz mais parte do arrebatamento. Ele ainda pode decidir? Pode, mas não pela fé agora. Igual foi com a revelação de Daniel e de Jeremias no Antigo Testamento. Muita gente foi liberto de Babilônia pela fé quando estava indo para a Babilônia. Passaram pelo cativeiro, passaram pela prova, eles sabiam tudo que já estava profetizado e voltaram. Outros tiveram que ver o cativeiro, o sofrimento, as perdas, as mortes, para decidir em tempos angustiosos. Outros decidiram debaixo de grandes calamidades, fogo cerrado, morte. E tem aqueles que não puderam decidir porque desistiram da vida, eles se deixaram levar pela multidão. Foram arrastados pelas multidões que foram enganadas pelo inimigo e não se posicionaram, desistiram da vida deles. Olha, eu quero viver a vidinha que eu estou vivendo e depois eu não quero nem saber. Tá bom, ele vai ficar sabendo o que foi que ele decidiu num tempo quando ele não vai poder mudar nada. Quando era para ele saber, ele não quis saber. Quando ele tinha que saber o que ele tinha que fazer, ele não quis saber. Agora passou o tempo, mas ele vai saber um dia. Um dia ele vai saber tudo e o que ele deveria ter feito e por que não fez. Então, queridos, essas massas e multidões que se entregaram, elas foram enganadas. Nunca se interessaram em saber que tem os bastidores da vida real. Eles nunca se preocuparam em ouvir o Evangelho, as revelações de Jesus, que revela aquilo que existe além dos olhos, além da ciência, além da compreensão humana. Tem respostas, tem ensinamentos, tem revelações. Aonde os teus olhos falam, eu vejo até aqui, tem coisa depois. Aonde a tua mente diz, eu consigo entender até aqui, tem coisas depois. Aonde todo mundo fala, olha, isso aqui é o que dá para se fazer. Não, tem coisa por trás disso. E onde elas estão? Estão reveladas por Deus para o seu povo, para que cada um decida. Deus informa amorosamente, Ele revela o seu amor, Ele revela os seus juízos, mostra de uma forma drástica como é que tudo termina e te fala antes de acontecer para você se posicionar, para você decidir, para você pautar a sua vida. Agora tem gente que não vai crer, então, se ele estiver vivo no dia do arrebatamento, ele vai ver. Se ele estiver morto, e lá do outro lado, no estado intermediário, ele saberá também. Todo mundo vai ficar sabendo tudo. A Bíblia fala que tudo será revelado, até aquilo que esteve no oculto será revelado. Amém, queridos? O texto que nós lemos
foi quando o Cordeiro abriu o quinto selo e João viu almas das pessoas que perderam o arrebatamento. E eles perderam o arrebatamento porque eles não estavam sonhando, não estavam esperando, eles não estavam orando, eles se distraíram com a igreja local, eles não tiveram atenção exatamente sobre tudo isso que nós estamos falando. E agora que eles perderam o arrebatamento, começaram a experimentar os juízos de Deus que veio sobre a terra. O primeiro deles foi a liberdade para o anticristo chegar e prevalecer sobre eles. Então, o anticristo chegou e dominou o mundo. Sabe que a globalização e o controle total da humanidade, a globalização caminha para o controle total da humanidade, que vai ser o governo do anticristo. O governo do anticristo nada mais é do que uma tentativa curta e frustrada de copiar aquilo que Cristo fará. O reino de Jesus será universal. O reino de Jesus vai integrar céu e terra. Mas o diabo sempre imitou a Deus. Você já viu falar de magias, relacionamento com demônios, tudo regado a sacrifício de sangue. Quem instituiu o sacrifício de sangue foi Deus. Sem sangue não há remissão de pecados. Morrer por sua fé é uma obra do Espírito Santo de Deus. Mas existem religiões demoníacas que as pessoas matam e morrem por sua fé, guerreando contra Deus. E como Cristo um dia vai reinar, o anticristo, ele vem antes nesse governo mundial, logo após o arrebatamento da igreja, ele vem para reinar. E os selos do Apocalipse, capítulo 6, que é o começo da grande tribulação, você vai ver que imediatamente após o arrebatamento da igreja, que a igreja é arrebatada no capítulo 4. Nós estamos aprendendo aqui que do capítulo 1 ao 3, a igreja é citada 19 vezes, do 4 ao 22, nenhuma vez. Não tem mais igreja na terra. A igreja foi embora. A igreja que ficou é a igreja daqueles que perderam o arrebatamento. Então você pode imaginar o desespero que já começa aí. Aí vem o governo do anticristo. Eu sei que a mente humana, ela começa a pensar assim, que ele vai dar um jeitinho de escapar do anticristo. Não, lá no Cavaleiro Branco do Apocalipse 6 já diz que foi dada a ordem dele para vencer. Ninguém vai escapar do seu domínio. E isso é facilmente compreendido até pelos bastidores de hoje. Alguém pode pensar assim, eu vou fugir para uma floresta, vou viver como um índio aí. Não, você vai se perder. A última chance de morrer por Jesus. Porque aqui os mártires são aqueles que foram mortos, que enfrentaram e deram um testemunho da palavra. Era gente que sabia da palavra. Deram um testemunho de Jesus, foram perseguidos, torturados e mortos. É como diz a parábola das 10 virgens. As 5 virgens que eram loucas, elas eram virgens, elas sabiam do noivo, elas tinham lâmpada, elas caminhavam em encontro do noivo, eram crentes que se descuidaram quanto ao arrebatamento. Perderam o foco de esperar o arrebatamento, de sonhar com ele. É a viagem da igreja rumo à eternidade para nunca mais viver num corpo mortal. Como é que a gente descuidou disso? Se a gente não descuida de uma data, de uma viagem internacional, ou até mesmo nacional. Imagine você com passagem tudo comprada, um resort tudo pago, se você esquece. Agora você tem tudo pago, a ressurreição, a vida eterna pelo sacrifício de Cristo, morar com Deus nos céus, nos anjos. E Jesus disse, olha, fica preparado que eu volto, você vai ver os sinais, está tudo revelado. E a gente nunca sonhou com isso, nunca se preparou. Nunca disse, Jesus, quando será essa viagem? Volta logo, vem, ora vem, Senhor Jesus. Eles ficarão. Não vai ter como prevalecer contra o anticristo. Não adianta você falar, vou guardar um monte de dinheiro em casa, porque aí eu não preciso de usar o chip. As instituições financeiras já estão anunciando para um curto espaço de tempo o desaparecimento do dinheiro de papel. Então daqui a pouco vai ser tudo virtual. E também, tudo que você tem será do sistema. Porque tudo está cadastrado, tudo tem número. Você tem CPF. A Bíblia diz que sem o sinal ninguém compra. Então não tem como comprar. Tudo será virtual. Transferência de dados. É o controle total. E depois, se você não percebeu ainda, o outro selo é o cavaleiro que representa que a paz da terra será tirada. Então o ódio será crescente entre familiares, um entregando o outro.
O outro cavaleiro é da escassez, a fome vai matar gente, as moléstias, os vírus, as pragas. O outro é da morte e dará autoridade e poder para que os homens se matem. E nesse meio aí está aqueles que perderam o arrebatamento. E João viu quando eles clamaram a Deus dizendo: ó Senhor, vinga-nos. Foram cruelmente perseguidos, torturados, maltratados e mortos. E não negaram o nome de Jesus. Deram testemunho, assim como João deu, e não negaram a palavra. Sabe o que foi dito para João? Falou: João, foi dito para eles que clamavam: vinga-nos. Foi dado vestes brancas e falou assim: olha, espere. Tem gente na terra ainda que eles vão morrer assim como vocês morreram. Espere se completar o número deles. Eles vão morrer. Você vai ver lá em Apocalipse 19, como em Apocalipse 14, que os mártires que foram salvos, que estavam debaixo do altar, porque perderam o arrebatamento, eles foram todos degolados. A mensagem que nós temos aqui é que Deus não tem como fazer absolutamente nada mais. Não tem nada que a gente possa pensar e pedir para Deus que Ele já não tenha feito. Pode pensar aí. Se você me apresenta um argumento, porque Deus não quer você enganado, Ele já te mostrou o começo e o fim. Mas tem muita coisa longe dos olhos, estão todas reveladas. Dia, hora em que demônios, pragas, juízos virão, e o que acontecerá, e o que os homens dirão. Os bastidores de tudo que vai acontecer com a vida na terra estão revelados. E para que é essa revelação? Para que você, sabendo antes, se posicione. Para que eu, com essas informações, tomo as minhas decisões. Só para isso. São revelações de Deus para que nós venhamos a tomar as nossas decisões. Porque depois que chegar o fim, não tem mais nada para decidir, tudo foi decidido. Então olha que privilégio, olha que honra que nós temos de sabermos a origem de tudo, sabermos que tudo tem um final, a criação toda, e no Apocalipse nós temos ali os bastidores, aquilo que está acontecendo longe dos olhos. É uma mensagem para os da fé, aquilo que está acontecendo longe da ciência. A ciência está lá atrás. A ciência está pensando em cura. Nós estamos falando de vida eterna. A ciência está falando em procurar restaurar a terra. Nós estamos falando de céu, nova terra. A ciência está falando de coisas lá atrás. Está revelado para nós aquilo que a mente não chegou, aquilo que os olhos não podem ver, aquilo que o mundo não tem a menor ideia que um dia eles vão noticiar. Nós temos aqui na nossa velha Bíblia notícias quentinhas que ainda serão publicadas. Então, se você ler o Apocalipse 1, você vai ver ali uma apresentação do Cristo glorificado. Então, não é aquele Cristo da sexta-feira maldita. Não, agora é o Cristo do domingo bendito. O ressurreto Filho de Deus, que subiu diante dos olhos do seu povo 40 dias depois da sua ressurreição, para assentar à direita de Deus. E agora João viu ele no céu, e não tem nada a ver com o Cristo da cruz. João falou assim: a sua cabeça e o seu cabelo é branco, os seus olhos é como fogo. Ele tem na sua mão uma espada. E ele está no meio dos 7 candeeiros, que é as 7 igrejas, ou seja, a igreja em toda a sua extensão, que é o capítulo 2 e 3 do Apocalipse. E ele está falando com os anjos da igreja, com os pastores. Eu sei que a voz dos pastores hoje perderam muito crédito, mas Deus continua falando através dos pastores, igual está lá no Apocalipse. Eu tenho na minha mão as estrelas, eu ando no meio dos candeeiros, e eu falo através do anjo da igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Quem não tem ouvidos, não ouça. Então tem gente que deixou de ouvir Deus por causa dos pastores. Porque muitos deles pararam de falar de Deus, mas Deus continua tendo seus pastores na terra, aos milhares. Quando Elias falou na época de Baal: ah, Senhor, só eu estou aqui de profeta. Deus falou: não, Elias, tem 7.000 aí. Não é só você não. Naquele país pequenininho tinha 7.000. Elias não sabia onde eles estavam, mas Deus sabia. E falou para Elias: você não está sozinho não. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem milhares de pastores pregando o Evangelho, a revelação,
para conduzir o povo de Deus para o arrebatamento, alimentando o coração do povo na esperança, porque se nós perdermos o arrebatamento, se nós tivermos um sonho na vida que seja maior do que o sonho do arrebatamento, você vai perder o arrebatamento. E eu penso que se a gente não estudar isso, é a coisa mais fácil do mundo você colocar isso aqui. Às vezes nem entra na lista dos seus sonhos. Tem gente, quando a gente fala de arrebatamento, é crente, fala, Deus me livre. Ai, Deus me livre se Jesus voltasse hoje. Como Deus te livre? Não estava pensando, né? Não estava sonhando, não estava desejando. Vamos mudar isso, queridos. Não tem esperança para esse mundo. A esperança para este mundo é Jesus, e Jesus foi rejeitado pelo mundo. Nós estamos pregando o Evangelho aqui, porque tem aqueles que ainda hão de se salvar. Nós não sabemos quem eles são, onde eles estão. Mas enquanto Jesus nos der a oportunidade, vamos pregar. Mas a nossa esperança é o arrebatamento. Passou o capítulo 2 e 3 do Apocalipse, veio o 4, que João já está no céu. Ele não está vendo mais nada que acontece na terra. Agora é tudo por revelação. E ali no capítulo 4 ele conhece o trono de Deus, a fonte de todo o poder, um culto universal no capítulo 5, todos os lavados e remidos no sangue de Jesus, adorando a Deus num culto no céu. Eu tenho certeza que todo mundo que estudar o capítulo 5 do Apocalipse vai desejar de todo o coração participar desse culto no céu. Mas esse culto no céu é para as pessoas que cultuavam na terra, que cultuavam a Deus. Não é para aqueles que iam na religião, para aqueles que falavam assim, a missa foi bonita hoje, né? O louvor foi lindo, né? A palavra foi boa, né? Não, é gente que cultuava, render culto, ações de graça. É gente que entende que Deus é digno, e eles já cultuavam a Deus na terra, e acabou o tempo deles na terra, e eles se encontrarão agora, terá um culto nos céus. E o cântico será o cântico da redenção. A adoração, no capítulo 4, é a Deus o Criador. Então, junto às criaturas celestiais, João está vendo Deus sendo louvado porque Ele criou. Não tem evolução, não tem acidente no caos. Existe uma causa primária, existe um poder inicial, existe uma mente que tudo pensou, tudo desejou. E no capítulo 5 estão aqueles que foram lavados e remidos no sangue, se juntando ali a milhões e milhões e milhões de anjos e arcanjos e criaturas celestiais. E todos estão louvando ao Cordeiro que foi digno de abrir o livro e desatar os seus selos, porque o livro são os juízos de Deus que virão sobre a terra. E sabe por que ele foi digno? Porque ele estava vivo e foi morto, e agora ele está vivo para todo sempre, e com o seu sangue ele comprou para Deus gente. Ele não comprou coisas, coisas todas pertencem a Deus. A terra sempre foi de Deus. Quando a terra era caótica, sem forma e vazia, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Deus nunca desistiu da terra e nunca deu a terra para ninguém. O inimigo e os homens tomaram de assalto para praticar a sua injustiça, até chegar isso que eu li aqui agora no capítulo 6, quando a terra for bombardeada por meteoros, por estrelas cadentes, sacudida por um grande terremoto, os poderosos vão correr para os buracos e dizer: cai sobre nós, ó monte, nos esconde daquele que se assenta no trono, porque chegou o dia da ira deles. A terra será retomada com poder e autoridade, que os homens que hoje promovem injustiça e junto com o inimigo tomaram a terra de assalto, fazem todo tipo de injustiça. Esse pessoal que vai estar no culto de Apocalipse 5, são aqueles que, apesar de todas as circunstâncias da vida, eles sempre prestaram culto a Deus pela fé. Não esperaram chegar à grande tribulação. Aqueles que perderam o arrebatamento, eles se despertarão exatamente por causa do arrebatamento. E alguns deles irão até o fim pelo testemunho de Jesus e da palavra. Serão perseguidos, torturados e mortos. Por que perderam o arrebatamento? Porque se descuidaram. Estavam avisados, sabiam, tinha detalhes do começo, do fim, das revelações que hoje são ocultas do mundo. O mundo não sabe disso. Aqui é Jesus que se apresentou em Apocalipse primeiro, dizendo: eu estou no meio dos 7 candeeiros. 7 candeeiros era a igreja. Ele está conduzindo seu povo, revelando, falando tudo. Você não precisa ter
curso superior, você não precisa ter escolaridade nenhuma para saber os detalhes de como a vida termina. É só estudar a Bíblia para saber como é que termina o ser humano, os verdadeiros perdedores, os verdadeiros ganhadores, os verdadeiros valores, as mais importantes decisões, os mais importantes sonhos, as coisas que realmente valem a pena, estão todas reveladas longe do alcance dos olhos, da mente, do mundo, todas reveladas. Nós teríamos que dizer assim: Deus, ficou fácil demais, o Senhor revelou tudo, mostrou tudo, pagou todo o preço e deixou para nós só a decisão de escolher. Olha ali o inferno, olha ali o céu, olha ali o que o diabo fez, olha ali o que Jesus Cristo fez, tudo revelado de antemão, antes do fim, para você saber e escolher, fazer a sua decisão. Amém, queridos? Nós estamos avisados. Depois daqueles que forem salvos na grande tribulação, que é um grupo pequeno, comparado com os que foram arrebatados, são aqueles que bravamente darão testemunho, vão se despertar exatamente com o arrebatamento que eles descuidaram, e agora eles entenderão que tudo aquilo que estava falado estava realmente para se cumprir, e agora, depois do arrebatamento, a Bíblia fala que os acontecimentos vêm em sequência, não tem mais expectativa. É 3 anos e meio para a primeira parte da grande tribulação, 3 anos e meio para a outra, é milênio, e a restauração agora soltou o cronômetro. Agora é uma sequência, é o que está revelado. Aí aqueles que perderam o arrebatamento saberão disso. Eles até sabem. Então eles têm 2 opções: ou eles morrem por testemunho de Jesus e da palavra, ou eles aceitam passar a eternidade com o diabo e seus anjos. É o que resta para quem não quer Cristo, é o anticristo. É o que resta para quem não quer Deus, é o inferno. É o que resta para quem não quer a vida, é a morte. Não tem 1000 opções. É o que resta para quem não quis a salvação, é a perdição. É o que resta para quem não quis a obediência, é para o destino dos filhos da desobediência. Então a pessoa, quando rejeita Deus, ele não pensa no que sobra. Ele pensa que ele vai rejeitar a Deus e ele vai ter 1000 opções. Não. Quem não quer Cristo, vem aí o anticristo. Quem não quer Deus, vem aí o diabo. Quem não quer a salvação, vem aí a condenação. Quem não quer ser filho da obediência, ele vai para o destino da desobediência. Então nós somos o povo mais feliz, mais sortudo, mais bem-aventurado, mais privilegiado, porque nós temos um Deus que, apesar das nossas fraquezas, porque eu penso que vocês são como eu, que talvez, antes de ouvir uma mensagem como essa, não estava nem lembrando do arrebatamento. Uma coisa que a gente lembra aqui ou ali, mas nós temos outros sonhos que a gente está falando com Deus sobre eles. Nós temos sonhos que a gente fala com Deus sobre eles o tempo todo. Ah, Deus, esse é meu sonho. E não é pecado a gente sonhar, mas o sonho primeiro da igreja é o arrebatamento. Porque um dia, está profetizado, Deus vai interromper a agenda de todo mundo. Um dia Deus vai atravessar a minha, a sua agenda, não sei se vai ser de manhã, de tarde ou de noite. E Ele não vai pedir permissão e perguntar se você pode, se você não pode. Quem for arrebatado vai ter sua agenda interrompida. E quem não for também, porque tudo muda a partir dali. Ninguém mais terá cabeça e vida para cumprir a agendinha normal da vida. E nós sabemos disso. Amém, queridos? É exatamente por conhecer esse Deus, este amor, essa graça, essa bondade, essa revelação, este plano, é que nós cultuamos a Ele. É que nós damos a Ele o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, sempre. Porque Ele é um Deus incomparável, que revela tudo para o seu povo, para que o seu povo decida tudo que Ele quer para a vida dele, como será, baseado na misericórdia que Deus concede a cada um. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu creio que Deus nos reuniu aqui hoje, nesse culto de louvor, de adoração, para gravar em nossos corações o sonho do arrebatamento. Quem não tem o sonho do arrebatamento, poderá viver o pesadelo de ser deixado para trás.
Nós não queremos isso para a nossa vida. Por isso, é tempo, ainda é tempo de nós colocarmos nos nossos sonhos o maior de todos os sonhos de um cristão. O maior sonho de um salvo é encontrar com seu Salvador. O maior sonho de um cristão é encontrar-se com seu Cristo. O maior sonho da igreja é se reunir num culto onde todos os lavados e remidos no sangue de Jesus que fazem parte dessa igreja estarão presentes na presença de Deus, de Jesus, para nunca mais se despedir. Onde ninguém vai voltar para casa. Onde ninguém vai voltar para sua vidinha sofrida. Onde esse culto vai se perpetuar pela eternidade. Este é o sonho dos sonhos. Este é o maior sonho que um cristão tem. E eu creio que Deus nos congregou aqui hoje para nós sonharmos esse sonho de Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo. Diante da sua palavra, nós humildemente nos curvamos e a recebemos como tua palavra para a nossa vida. É verdade, ó Deus, nós confessamos que o mundo muitas vezes nos distrai e às vezes até nos atrai e muitas vezes nos engana e nos ocupa e às vezes nos corrompe e esquecemos, ó Deus, desta mensagem que ouvimos hoje. Mas eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o coração de cada um, de todos nós que aqui estamos, possa ser um terreno fértil para receber esta semente de esperança, de honra, de glória, para ajudar a cada um a tomar a sua própria decisão e colocar o sonho de ser arrebatado, de encontrar com o Senhor nos ares como o maior sonho da sua vida. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, não encontre no nosso coração um sonho maior do que esse. Que isso não seja, ó Deus, simplesmente algo da boca, da mente, mas gera isso, ó Deus, no nosso coração. Abra o nosso entendimento para vermos, ó Deus, a realidade do fim deste mundo, os bastidores da vida como eles estão, para que todos nós venhamos a colocar a nossa esperança no Senhor. Que todos os nossos sonhos, a nossa esperança estejam, ó Deus, depositados em Ti. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver a nossa vida corajosamente, a cumprirmos a nossa missão, a vivermos a nossa vida cada dia, ganhando o pão de cada dia, com gratidão, com dignidade, com justiça, mas sempre focados, ó Deus, na perspectiva da eternidade. Porque a qualquer momento, quando a sua trombeta tocar, que todos nós, ó Deus, estejamos preparados para ouvir o som da trombeta, que será o chamamento do Teu Espírito Santo para nos encontrarmos com os vivos que ressuscitaram e conhecermos o Senhor, o nosso Salvador, o qual nós amamos, o qual nós servimos, o qual nós esperamos, o qual nós sonhamos todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus oramos assim. Em nome de Jesus, ó Deus, oramos assim. Todos nós, em uma só fé, em um só coração. Em nome de Jesus. Amém. É
Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.